Quando eu era garotinho, eu me lembro que os meus professores de história e geografia pediam para a gente realizar trabalhos sobre os povos incas, os maias, os astecas, a região onde eles viviam, o que eles faziam, né, sobre os egípcios, como que era o povo egípcio na antiguidade, sobre as pirâmides, enfim, sobre muitas civilizações antigas. Hoje, acredito eu não vejo a molecada comentar sobre essas civilizações, sobre os incas, os maias, os astecas, os hopis, as pirâmides, os povos do Egito, né? E se você é novo, se você é garotinho, estuda aí, está no colégio, está no colegial, ou está no ensino fundamental, seja de uma escola pública ou particular, se a tua escola, se o teu professor lhe ensina isso, deixa aí um comentário para a gente analisar, para a gente fazer uma análise, se os professores das escolas hoje ensinam sobre esses povos, né? Porque a gente percebe que a história de hoje, a escola de hoje, o ensino que é voltado para os estudantes hoje, tem um grande propósito de mudar a história, de esconder o passado e reescrever uma história totalmente deturpada, mentirosa para a era moderna, a era atual e futuramente as novas gerações. Bom, pessoal, eu sou o Marcão. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. E você já deve ter visto aqui crânio humano, né? Tente se voltar mais a essa imagem aqui que eu estou circulando com o cursor do mouse, né? Que é a mais precisa, a imagem mais precisa do cérebro humano. Olhem com detalhes, né? E procurem fazer isso com riqueza de detalhes. Porque o que eu vou mostrar aqui para vocês, as escolas não mostram, né? E existe muita coisa sendo ocultada, muitas coisas sendo omitidas do povo em geral, da humanidade em geral, sobre o passado, certo? E estão utilizando até de terrorismo, como é o caso do ISIS, né, do Estado Islâmico, para destruir riquezas arqueológicas, museus com peças antiguíssimas de mais de 3.000 anos, 4.000 anos de idade. Eles estão pagando esses caras, os governos, a elite mundial, né, essa porcaria de reptilianos que existe desde a fundação do mundo, está tentando destruir, já faz muito tempo. Eles fizeram isso no passado no mundo todo, só que ainda restaram alguns vestígios, né? E um dos maiores vestígios pré-históricos da humanidade, ele se encontrava no Iraque, em um museu riquíssimo. Então, o que aconteceu? Recentemente, se eu não me engano foi no passado, o Estado Islâmico foi lá, colocou dinamite praticamente em todos os lugares que continham lembranças históricas que podiam mostrar muita coisa aqui para o Ocidente, para a humanidade, mas a preocupação deles é não mostrar, certo? Conduzir a sociedade a um pensamento mesquinho, pobre, pequeno, você entendeu? É uma sem riqueza espiritual, sem riqueza de conhecimento. Então, eu peço para que você mentalize aquela imagem desse crânio aqui, ó, que vocês acabaram de ver comigo, e vamos comparar com esse e vários outros crânios, me perdoem, que foram achados por arqueólogos, por pesquisadores e até por um desses pesquisadores, né, um desses arqueólogos, é do canal History Channel. Ele se chama Brian Foster. Ele tem um canal no YouTube e ele vive
se eu não me engano, essa imagem que você está vendo e a maior parte das imagens que vocês vão ver daqui para frente foram tiradas por esse cara, o Bryan Foster. Ele vive no Peru, vive no México, vive no Egito, vive procurando vestígios, provas de que outros seres muito mais tecnológicos, muito mais desenvolvidos do que o atual, viveram lá no passado. E não é há 6, 7 mil anos, não. É há mais de 12, 13, 15 mil anos atrás. Certo? Então, isso daqui, pessoal, essa imagem desse crânio que vocês estão vendo, não é de brincadeira, certo? Notem e meditem no outro crânio. Olha o tamanho do buraco ocular deste crânio. Olhem aqui, ó, nesse puxadinho, vamos dizer assim, que é totalmente diferente. É totalmente diferente do nosso. O nosso, se vocês repararam, o nosso crânio ele é mais reto, né? E aqui, nessa imagem desse crânio, ele é puxado para frente. Ou seja, a parte óssea ela é estendida um pouco mais para frente, ela é um pouco mais bicuda, certo? Pode ser que esse ser aí, em questão desse crânio, podia ser uma geração de um reptiliano mais moderno, sem um bico mais alongado, né? E conforme o tempo foi passando, eles foram modificando até se tornarem iguais ou praticamente iguais aos seres humanos, certo? Olhem nessa fotografia aqui também, ó, nessas imagens. Crânios totalmente diferentes, cabeçudos, né? E se você já deve ter visto aí um daqueles filmes alienígenas, isso vai te lembrar bastante, né? Um alienígena cabeçudo, né? Um rosto pequeno, mas a parte craniana cabeçuda, estatura corporal pequena, de pequeno porte, e crânios totalmente diferentes uns dos outros. E aqui você observa que isso faz parte de um museu, né? E aqui no fundo tem uns desenhos. Por que eles colocaram esses desenhos aqui? Porque esses seres reptilianos, como eles eram mais cabeçudos, eles eram totalmente diferentes dos seres humanos. O que eles fizeram? Para os seres humanos ficarem parecidos com eles, pelo menos na parte craniana, eles ensinaram várias culturas, isso do mundo todo, e eu vou mostrar aqui para frente, e tanto na região do México, do Peru, como também lá na região do Egito, eles ensinaram as pessoas de antigamente a usarem uma fita, né? E depois também, conforme isso foi se modernizando na época, eles passaram a usar um arco de ferro, um arco de bambu no crânio das crianças, o que faria com que esse crânio ficasse parecido com esses aqui, ó. Alongados. Então, esses seres reptilianos, podemos chamá-los de Anunnaki também, eles ensinaram vários povos do mundo inteiro a praticar isso em seus bebês. Então, os bebês, eles cresciam, né? Essa fita, esse laço, esse arco, era colocado diariamente, removido um pouco mais, conforme o cérebro ia crescendo, eles iam avançando mais em profundidade com o crânio, para ele se alongar mais. Aí eu pergunto para vocês, por que um povo faria isso com seu bebê? Sem que alguém lhes teria lhe ensinado a fazer isso.
Imagine você, né, é um índio, está no meio de uma tribo indígena. O porquê que você vai fazer isso no seu bebê? Qual que é a intenção de você fazer isso no seu bebê? É óbvio que você não vai ficar mais inteligente. Isso é bem claro, é bem nítido que essas culturas foram ensinadas, conforme menciona aqui a figura do museu, que os bebês, todos os bebês de todas as culturas mundiais da época, praticassem esse alongamento craniano para ficar o mais próximo possível parecidos com os reptilianos. Olhem aqui, ó. É o que eu falei para vocês. Isso daqui é um crânio achado na região Inca, México, Peru, né? Toda essa região que abrange até o Amazonas, até uma parte do Amazonas. E aqui uma fotografia, uma imagem de uma estátua, como várias imagens encontradas no Egito, do crânio alongado. A mesma coisa. Aí você se pergunta como que isso era possível? São regiões totalmente distintas umas das outras. São uma região muito longe uma da outra. Então, segundo o nosso entendimento, se não havia tecnologia tipo as de comunicação da época, como que todos os povos faziam essa prática de alongamento craniano? É porque algum ser ensinou essa prática a todos esses povos, globalmente, porque esses crânios são achados no mundo inteiro. E agora vem uma parte aqui que muitas pessoas, antigamente, me criticaram por causa de um vídeo que eu coloquei de um bebê que nasceu. Aliás, nasceram já vários bebês com as pessoas dizem que é deformação, né? Que nascem parecidas como um ciclope. Mas por que existe esses bebês que nascem como um ciclope? Porque existem pessoas que ainda têm esses genes, que têm a raiz, não conseguiram tirar do seu DNA, do seu sangue, que vem lá do passado, não conseguiram se purificar vamos colocar DNA, né? Desses antigos seres, dos reptilianos, dos ciclopes. Você está vendo aqui um crânio, é um crânio, tá? Isso aqui não é montagem, não. Isso aqui é um crânio de um ser chamado de ciclope, que possuía um só olho no meio do crânio. E não tem só uma, não. Existem várias imagens e tem até animais que na época eram chamados de monstros, como esse daqui, né? Aí você fala que não, você está viajando na maionese, você está mentindo, certo? Então vamos lá, vamos aqui no History Channel. Isso aqui foi descoberto, foi achado por cientistas. Notem a semelhança. É igual. É um monstro, né, chamado de monstro na época. Vamos chamá-los agora de animais, ou queira chamar como você quiser. Mas era um animal, assim como aquela foto anterior de um humano que tinha um olho só no meio do rosto, no meio do crânio. Animais também, grandes animais, monstruosos, tinham somente um olho no seu crânio, na sua face. Olha aqui, outro crânio, aparentemente de um animal, porque tem um dente aqui e, obviamente, teria um outro dente aqui, certo? Então, um olho aqui no meio do crânio. Seres ciclopes existiram. Deixa eu ver, acho que eu não tenho mais foto aqui. Certo, eu não tenho mais foto aqui. Então vamos para a próxima.
Cadê aqui? Essa imagem aqui foi retirada de uma situação real, tá? Então, essa imagem foi retirada de uma situação real, foi melhorada por Photoshop, né, para que as pessoas pudessem entender, visualizar um pouco melhor o que seria, o que essa imagem transmitiria. Essa imagem ela foi filmada também pelo mesmo cara, o Brian Foster, lá no Egito, em um dos templos que existe lá no Egito. Então você vê aqui um helicóptero, um submarino, um avião, aparentemente um avião de última geração, ou um disco voador, um UFO, né, de última geração. A gente acredita que é um avião de última geração por conta da cauda, das asas, né, meio circular. E aqui a gente observa, pode ser um porto ou uma plataforma de pouso, certo? De decolagem, ou pode ser uma plataforma de lançamento de foguetes, já que existe uma rampa, né, e existe um objeto voando aqui embaixo. Agora vamos para as imagens reais. Lá no templo, um dos templos que existe no Egito. Deixa eu pausar aqui. E você vai ver exatamente a mesma coisa, certo? Por isso que aquela imagem foi retirada e foi moldada no Photoshop para as pessoas identificarem que é uma coisa real. Isso está em uma das colunas de sustentação, uma das vigas, né, que sustentam o templo. Está aqui, ó, registrado em baixo relevo, nas pedras, em rocha. Isso não foi talhado à mão. Provavelmente isso foi registrado com laser, né? Então nós temos aqui a mesma coisa, o helicóptero, um submarino, o avião e a plataforma ou um porto. Isso é para vocês verem, pessoal, que toda essa modernidade que a gente vive hoje, com aviões, foguetes, satélites, helicóptero, navio, plataforma de lançamento de foguete, esse tipo de coisa, tudo isso já existia há mais de 10 mil anos atrás. Tudo que a gente tem hoje é uma tecnologia sucateada que não chega nem perto da tecnologia que existia no Egito, ou no México, ou na Bolívia. Quando a gente fala de Pumapunco, os cientistas, os pesquisadores que estiveram lá em Pumapunco, eles relatam que aquela antiga cidade que foi destruída há mais de 15 mil anos atrás, não chega, o Egito se torna brincadeira perto daquela antiga cidade. De tamanha tecnologia com que foi construído, com que foi moldada aquelas rochas, perfurações perfeitas. Perfeitas. Então existe sim coisas que a elite global não quer que a sociedade moderna saiba, esconde da sociedade, molda através das escolas, molda através da mídia, através de filmes, com uma fantasia de que o que nós vivemos agora. Ou seja, eles moldam na cabeça da sociedade já há muito tempo que nós somos os seres mais evoluídos de todos os tempos. Só que a arqueologia, né, desses povos antigos, quanto mais investigadas e quanto mais elas vão sendo analisadas e estudadas, mostram evidências fortíssimas de que o povo agora, nós, não chegamos nem perto do que existia lá no passado. Para vocês terem uma ideia,
não conseguem fazer uma pirâmide igualzinha ao que foi construída no Egito. Existem muitas medidas na construção das pirâmides do Egito. Por exemplo, uma delas, que eu me recordo agora, do centro dela até a sua altura, ou seja, até o seu pico da pirâmide, multiplicada por 1 bilhão, é exatamente a distância da Terra ao Sol. Fora que nela também tem uma medida matemática que foi descoberta há muito tempo depois, bota tempo nisso daí, mais de 10 mil anos depois, a famosa fórmula de Pi. 3,1416, pontinho. E essa fórmula existe na pirâmide do Egito. Então veja bem, pessoal. Seres totalmente diferentes de nós existiram no passado e existem até hoje, escondidos não sei aonde, viajando por não sei aonde e ajudando a moldar uma sociedade burra, sem conhecimento, acreditando que nós vivemos apenas há 6 mil anos de idade, que nós somos os únicos seres vivos inteligentes do universo. Agora respondam para mim, você que não acredita nisso. Como é que você pode me responder um desenho de um helicóptero que provavelmente você acredita que foi construído e inventado por seres humanos da era moderna atual, pode estar estampado em baixo relevo em uma rocha de um templo egípcio que foi construído há mais de 10 mil anos atrás? Como é que você me explica o helicóptero, o submarino, o avião, a plataforma desenhados, moldados nessas rochas? Como é que vocês me explicam que esses monstros são fósseis, são ossos, foram achados, enterrados debaixo da terra, assim como esses, assim como todos os outros foram achados debaixo da terra? Então existe muito para a sociedade moderna evoluir. Nós somos prepotentes, nós somos arrogantes em acharmos que somos os seres mais inteligentes, somos os únicos seres existentes no meio deste grandioso universo. Existem muitos mistérios que a história não conta e que ela faz de tudo para esconder da sociedade. Os governos, essa elite global, essa nova ordem mundial. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês reflitam bastante, pesquisem bastante sobre isso. Não fiquem somente nessas ideias que as escolas oferecem para os garotos e que moldam adultos com esse tipo de pensamento. Não, quanto mais conhecimento vocês tiverem, quanto mais vocês estudarem, mais a gente vai poder tentar descobrir o que aconteceu no passado. Porque o que aconteceu no passado foi um desastre proporcional para esconder o que aconteceu lá atrás de um futuro presente que é o nosso. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.